Fala galera, tudo bem? Chegamos ao momento do desfecho, de entender como que chega ao fim o período da Era Vargas, como que o Estado Novo entra em crise e também entender como que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial está ligado diretamente com esta crise, né? Então hoje encerramos essa Era Vargas, né? Depois de discutirmos aí todo o contexto da chegada do Vargas ao poder, o seu período do governo provisório, o seu governo constitucional, o Estado Novo, essa ditadura em que o Vargas comandou o Brasil aí nesses últimos anos antes de anteceder a sua saída. Então, para você que está chegando agora, curte o vídeo, segue o canal e olha aqui embaixo nas descrições que tem os links de todos esses vídeos que antecederam este vídeo da crise do Estado Novo. E hoje a gente vai tentar entender toda esta complexidade política e a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é fundamental para conseguir entender como que esse governo chega e entra em crise. Primeiro precisamos olhar e entender um pouquinho a figura do Getúlio Vargas e olhar e reconhecer que o Vargas foi um cara, né, que talvez falar isso é chover no molhado, mas o Vargas foi um cara extremamente inteligente nas suas articulações políticas. Um cara que permanece por 15 anos como chefe de Estado, né, no Brasil, dentro de toda essa complexidade das disputas políticas, sociais, econômicas do Brasil, é um cara que merece uma atenção e merece o reconhecimento de que realmente ele tem uma capacidade de articulação política muito grande, né? Então ele conseguiu, durante esses 15 anos, equilibrar as disputas políticas e, de uma certa forma, dialogar com todas as potências políticas que nós temos, né? Os interesses políticos que nós temos aí desenhados nas nossas relações sociais, econômicas, culturais aqui dentro do Brasil. Então isso precisa ser reconhecido e isso ajuda a gente a entender este momento da crise. Então chegamos aí, a partir da década de 40, né, 1939, nós temos o início da Segunda Guerra Mundial e o Vargas era um cara extremamente simpatizante com o Estado, tanto com o fascismo quanto com o nazismo. Tanto é que nós temos vários documentos, instituições, aonde a gente usou como base essas ideias desses estados autoritários para criar aqui, né, a CLT, né, tem uma pegada muito grande das leis trabalhistas lá do Mussolini, né, algumas instituições vão ter como referência justamente esses estados autoritários. Então Vargas tinha uma simpatia muito grande, se aproximou da Alemanha nazista, né, nas suas relações diplomáticas, comerciais aí durante a década de 30, e isso provocou uma inquietação dos Estados Unidos, né, que vai agir politicamente para tentar impedir que o Brasil talvez se aproximasse mais dos países do eixo. Aí o Vargas também consegue, inteligentemente, né, e politicamente consegue barganhar muita coisa, empréstimos a juros baixos, né, parcerias aí com os Estados Unidos, o que faz com que o Brasil aí tenha uma grande vantagem. Inclusive, essa proximidade do Brasil com os Estados Unidos, com essa inquietação, porque o Brasil tinha essa simpatia com o nazismo e com o fascismo, faz com que o Brasil seja convidado aí pelos Estados Unidos para se transformar em um membro fundador da ONU, que aí na década de 40 estava, né, começando a se discutir a formação dessa organização lá que vai surgir pós Segunda Guerra Mundial, mas as discussões já vinham acontecendo. Então os Estados Unidos aí, como uma forma de aproximar-se do Brasil, convida o Brasil para ser um dos membros fundadores. E isso quer dizer que isso ajuda a gente a entender o porquê que o Brasil tem o direito histórico sempre nas convenções internacionais da ONU. Aí ele abre o discurso político, né? O presidente do Brasil tem o direito de abertura desse congresso da ONU nesse sentido. Então o Brasil e os Estados Unidos vai ter essa aproximação. O grande ponto de divisor de águas desse momento da história é o ataque de Pearl Harbor, né, dos alemães lá nos Estados Unidos, no dia 7 de dezembro de 1941. Então, aí, solidário aos Estados Unidos, o Brasil acaba rompendo relações diplomáticas com os países do eixo, com a Alemanha, com a Itália, com o Japão. Isso também significa que as populações, né, os imigrantes japoneses, italianos e alemães aqui no Brasil passam a sofrer uma série de perseguições, né? As colônias, principalmente aqui no sul do país, as colônias, né, dessas levas de imigrantes começam a sofrer uma série de perseguições, né? Começam a ter uma série de limitações políticas, sociais. A partir daí aí nós temos o rompimento
diplomático do Brasil com a Alemanha e os países do eixo. Isso também aproxima mais o Brasil dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos vão instalar inclusive bases militares aqui no Brasil, no Nordeste brasileiro, né? E aí, isso também vai levar a uma contraofensiva da Alemanha, que acaba atacando alguns navios aí mercantes brasileiros, o que leva o Brasil a declarar guerra à Alemanha nesse momento. E aí nós temos efetivamente a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E aí a nossa participação se dá com o envio de tropas, né? É criado a FEB e a FAB, a Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira, aonde o Brasil vai atuar principalmente na Itália, né? Na reconquista da Itália, naqueles processos de repassagem, reconferência, né? Se não tinha ficado nazistas para trás, enfim. E o Brasil tem alguns momentos marcantes aí da história desta participação de lutas lá, né, na Itália, na reconquista aí então dos nazistas. E esta participação justamente, né, do Brasil mandar tropas para lá para lutar pela democracia, lutar pela liberdade, lutar contra esses estados autoritários, é que abre a grande contradição. Porque o Brasil vai em favor da democracia e da liberdade, mas ao mesmo tempo vive um estado com as mesmas características. Nós estávamos no meio do Estado Novo, um estado autoritário, censura, né, não tínhamos liberdade política, né, o Vargas comandava aí com plenos poderes o país todo, né, todas as instituições, toda a censura à imprensa, a perseguição aos opositores. Então isso abre uma contradição. Então esta participação faz com que a oposição ao Vargas cresça e ganhe muita força a partir desse momento, nesse sentido. Então, isso vai gerar uma pressão gigantesca no Vargas, e aí vem a grande sacada e a grande inteligência política dele. Então, percebendo que o Estado Novo tinha os seus dias contados e que ele não conseguiria sustentar esse Estado, né, porque essa pressão seria muito grande, ele começa a dar os primeiros sinais de abertura política, né, do fim do Estado Novo. Ele começa a construir e a articular alguns mecanismos, né, de abertura política, justamente para tentar diminuir essas pressões e também, né, sair aí, de certa forma, sair por cima nesse sentido. Então, no início de 1945, Vargas marca uma eleição a partir daí. Então aí ele já, né, dá esse passo no sentido de redemocratizar o Brasil. E a partir daí vem algumas medidas. A lei da anistia, né, ele concede o perdão para todos os presos políticos no Brasil. Então são aí aqueles opositores políticos que foram perseguidos, presos, enfim, estavam aí, né, nos porões da ditadura do Estado Novo, então ganham a liberdade nesse momento. Restaura a liberdade de imprensa nesse sentido, né, abre-se novamente, acaba com o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era responsável pela censura e por todo esse controle, e abre também os partidos políticos, né, e aí nesse contexto começa o pluripartidarismo, e alguns partidos aí vão se desenhar, que vão marcar a história do Brasil daqui em diante, né? Surge aí a UDN, que era um partido que vai, né, aglutinar aí aquela galera mais liberal, aquela galera que era mais a favor da abertura para o mercado internacional, né? De uma forma geral, que eram adeptos da teoria, né, do liberalismo nesse momento. Ele cria o PSD, né, um partido da elite moderada aí do Brasil, mais ligada à figura política do Vargas, né? Então ele pega essa galera mais de elite e cria o PSD. Surge também aí o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido dos trabalhadores, né? Visavam ou tinham uma ideologia mais ligada ao nacionalismo, a ideia de vamos desenvolver e vamos caminhar politicamente com as nossas próprias pernas. Então esses dois partidos especiais são partidos ligados à ideia política do Vargas, né? Um ele pega a elite e um ele pega os trabalhadores. Os dois, criar um partido, ele sabia que esses dois grupos sociais, eles não conseguiriam dialogar, né, politicamente. Então ele cria dois partidos onde ele se aproxima dos dois, que é bases de apoio. Um voltado com as elites e um voltado para os trabalhadores, né, mais uma massa da população. E aí é um dos grandes exemplos, né, desta capacidade de articulação política que o Vargas tinha, né? Então ele consegue manter essas duas bases de apoio com dois partidos. E também surge o PSB, né, o Partido Comunista Brasileiro, aí, o partido, né, voltado dessa ala mais de esquerda, mais radical, dentro dessa polarização política nesse momento.
Nesse ano de 1945, as questões políticas e as disputas, a pressão política estava pegando fogo, literalmente, por causa dessa pressão, né, que o Vargas sofria aí com o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, né, libertamos o mundo dos estados totalitários, mas e aí, e nós, né, vamos continuar? Principalmente após a galera voltar da Europa da Segunda Guerra Mundial para cá, é que o negócio pega fogo, literalmente. E aí o Vargas, ele vai fazer uma jogada política que é incentivar o movimento queremismo. Ele incentiva e vai estimular um movimento, né, chamado queremismo, que era o Queremos Getúlio, que vai fazer manifestações públicas para exigir a permanência do Getúlio no poder. Faziam campanhas, faziam comícios, né, pedindo a permanência e que o Vargas ficasse literalmente no poder nesse momento. E aí que as oposições políticas, as lideranças políticas do Brasil começam a desconfiar de que o Vargas tinha uma carta na manga e talvez estivesse planejando mais uma jogada, já que ainda como presidente da República, ele ainda tinha plenos poderes políticos no Brasil e ele poderia estar tentando um novo golpe de Estado, assim como fez, né, lá em 1934, 1937 principalmente, né, fazer essas articulações políticas para permanecer no poder. E aí, desconfiados com isso, a oposição começa a se organizar de forma mais intensa nisso, já, né, tentando se precaver. E aí a grande gota d'água dele vai ser a nomeação do irmão dele, o Benjamin Vargas, para chefe da polícia. E aí surge o boato de que ele mandaria prender todas essas lideranças políticas, e é aí que os militares vão ameaçar o Vargas de bombardear o Guanabara, né, bombardear o Palácio do Catete se o Vargas não renunciasse imediatamente à presidência da República. E aí o Vargas, para preservar os seus direitos políticos, ele renuncia à presidência da República, vai voltar quietinho lá para São Borja, né, para sua terra natal, vai, né, ficar quietinho durante algum tempo aí e logo vai voltar, né, literalmente como presidente da República, eleito agora pelo voto em 1950. Mas este fato marca aí o fim da era Vargas, o fim da primeira passagem do Vargas aí como grande líder político do Brasil, e marca um momento bastante significativo do Brasil, né? Uma grande mudança estrutural, principalmente no sentido econômico do país, né? Saímos em 1930 de um país estritamente agroexportador, voltado para a economia do café, e demos início a um projeto de industrialização, né, de fortalecimento de infraestrutura, principalmente de base, que vai provocar, a partir da década de 30, 40, 50, 60, profundas mudanças econômicas, sociais, culturais no Brasil, aí, como reflexo deste projeto. E aí, né, nós vamos ter uma nova fase a partir do Getúlio, aí, a partir de 1946 principalmente. Nós entramos numa fase aí da República populista, né, de um período de uma experiência mais democrática da história do Brasil, mas esse é um papo para um próximo encontro nosso aqui, para a gente discutir um pouco de história. Ó, gostou do vídeo? Não esquece de curtir, segue o canal e vamos aprender um pouco mais da nossa história.